Título: Resposta às críticas a meu artigo sobre a neurose de angústia, 1895. Esse texto pertence ainda ao volume 3 de suas publicações. Nota do editor. Incluído na coleção de sinopses de sintomas, dos primeiros trabalhos de Freud, elaborada por ele mesmo, 1897, essa tradução com título modificado baseia-se na de 1924. Após a publicação do primeiro artigo de Freud sobre a neurose de angústia, em janeiro de 1895, uma crítica de Lowenfeld a ele foi estampada no exemplar de março dos Neurologisches Zentralblatt. O artigo aqui reproduzido é a réplica de Freud. Leopold Lowenfeld, 1847 até 1923, era um afamado psiquiatra que clinicava em Munique. Era conhecido de Freud e continuou a manter com ele relações amigáveis. Incluído capítulos de Freud em 2 de seus livros, compareceu aos 2 primeiros congressos psicanalíticos em 1908 e 1910 e chegou até a apresentar um estudo sobre hipnotismo nesse último. Apesar disso, porém, nunca aceitou inteiramente as ideias de Freud. Uma conferência ao fato de que a presente controvérsia não afetou as boas relações entre ambos ocorre na Conferência 16, nas conferências introdutórias em 1916 até 17. A principal importância desse artigo está na discussão minuciosa de que Freud chama aqui de equação etiológica, as inter-relações entre as diferentes espécies de causas envolvidas na geração de uma neurose ou a rigor de qualquer outra doença. A questão já fora esboçada numa comunicação a Flies, em 8 de fevereiro de 1893. Freud, 1950, rascunho B. E voltou a ser abordada mais tarde no artigo em francês sobre a equação etiológica, cujos termos devem ser todos satisfeitos para que uma neurose possa manifestar-se. É feita 10 anos depois do artigo sobre a sexualidade nas neuroses, 1906, edição estandarte brasileira, volume 7. Imago, editora, 1972. E ela reaparece na comunicação dirigida ao Congresso de Nuremberg, em 1910. Edição estandarte brasileira, volume 11, editora Imago, 1960. Daí em diante, porém, ela se reduz gradualmente à interação entre hereditariedade e experiência, os 2 principais conjuntos de determinantes da neurose, e termina pela introdução dos conceitos de séries complementares nas conferências 22 e 23 das conferências introdutórias, 1916 até 17. Há uma passagem nos 3 ensaios sobre a transição, onde a transição é mostrada claramente. Em algumas frases acrescentadas àquele trabalho em 1915, Freud referiu-se 2 vezes a uma série etiológica em que a intensidade decrescente de um fator é contrabalançada pela intensidade crescente de outro. Então, em 1920, depois de escrever as conferências introdutórias, ele alterou a expressão nos 3 ensaios para série complementar. Ao menos mudou uma de suas ocorrências, embora a segunda lhe passasse despercebida, de modo que as 2 versões do termo são conservadas a poucas linhas, uma da outra, edição estandarte brasileira, volume 7.
Editora Imago, 1972. Revelando a linha de tendência da equação etiológica até a série complementar. Um breve extrato da tradução anterior, 1924, desse artigo, foi incluído em A General Selection from the Works of Sigmund Freud, em 1937, páginas 68 até 9, de Hickman. Agora inicia-se o texto. Título: Respostas às críticas a meu artigo sobre a neurose de angústia. No segundo número do Neurologisches Zentralblatt de Mendel, para 1895, publiquei um breve artigo em que me arrisquei a fazer uma tentativa de isolar da neurastenia vários estados nervosos e estabelecê-los como uma entidade independente. Sob o nome de neurose de angústia, fui levado a fazê-lo pela presença de uma conjunção constante de certos traços clínicos com outros etiológicos, coisa que em geral nos permite fazer uma separação desse tipo. Descobri, e nisso Hacker, 1893, se antecipar a mim, que todos os sintomas neuróticos em questão podiam ser classificados em conjunto como constituindo expressões de angústia, e meu estudo da etiologia das neuroses permitiu-me acrescentar que essas porções do complexo da neurose de angústia exibem precondições etiológicas especiais, que são quase o inverso da etiologia da neurastenia. Minhas observações, que haviam mostrado que na etiologia das neuroses, pelo menos na dos casos adquiridos e das formas adquiríveis, os fatores sexuais desempenham um papel predominante, ao qual se tem atribuído pouquíssimo peso. Assim, uma asserção como a etiologia das neuroses reside na sexualidade, com toda sua inevitável incorreção per excessum et defectum, ou seja, por excesso ou falta. Mesmo assim, está mais próxima da verdade do que as outras doutrinas dominantes no momento. Outra afirmação que minhas observações me forçaram a fazer foi no sentido de que os vários fatores sexuais nocivos não são indiferentemente encontrados na etiologia de todas as neuroses, mas que existem relações especiais inconfundíveis entre determinados fatores nocivos e determinadas neuroses. Desse modo, pude presumir que havia descoberto as causas específicas de várias neuroses. Procurei então formular sucintamente o caráter especial das perturbações sexuais que constituem a etiologia da neurose de angústia, e com base em minha concepção do processo sexual, cheguei a esta preposição: a neurose de angústia é criada por tudo aquilo que mantém a tensão sexual somática afastada da esfera psíquica, por tudo que interfere em sua elaboração psíquica. Ao retrocedermos às circunstâncias concretas em que esse fator se torna atuante, somos levados a afirmar que a abstinência sexual, quer voluntária, quer involuntária, a relação sexual com satisfação incompleta, o coito interrompido, o desvio do interesse psíquico da esfera da sexualidade e coisas similares são os fatores etiológicos específicos dos estados que denominei de neurose de angústia. Quando publiquei o artigo aqui mencionado, não tinha nenhuma ilusão quanto a seu poder de persuasão. Em primeiro lugar, estava ciente de que a explicação que eu fornecera era apenas uma explicação sumária e incompleta, e em alguns pontos até mesmo difícil de compreender.
talvez apenas o bastante para despertar as expectativas do leitor. Além disso, oferecera também muito pouco exemplo e nenhuma cifra, tampouco abordar a técnica de coleta de anamneses ou tomar providências para evitar mal-entendidos, não levar em conta nada além das objeções mais óbvias e, no tocante à própria teoria, enfatizar apenas sua proposição principal e não suas restrições. Sendo assim, cada leitor estava de fato livre para formar sua própria opinião quanto à força de sustentação de toda a hipótese. Eu também podia contar com outra dificuldade em sua aceitação. Sei muito bem que, ao expor minha etiologia sexual das neuroses, não apresentei nada de novo e que nunca faltaram correntes não oficiais da literatura médica que levam esses fatos em conta. Sei ainda que, de fato, a medicina acadêmica oficial também tem estado ciente deles, mas tem agido como se nada soubesse sobre o assunto. Não tem utilizado seu conhecimento, nem extraído deles nenhuma inferência. Tal comportamento deve ter alguma causa profundamente enraizada, talvez oriunda de uma espécie de relutância em focar diretamente os assuntos sexuais ou de uma reação contra as tentativas mais antigas de explicação consideradas obsoletas. Em todo caso, tem-se que estar preparado para enfrentar resistências quando se arrisca empreender uma tentativa de tornar fidedigno para outras pessoas algo que elas poderiam descobrir por si mesmas sem nenhuma dificuldade. Nessas circunstâncias, talvez fosse mais conveniente não responder às objeções críticas de que eu mesmo tivesse expressado meus pontos de vista sobre esse tema complexo com maiores detalhes, tornando-os assim mais inteligíveis. Entretanto, não posso resistir ao motivo que me impele a dar uma resposta imediata a uma crítica de minha teoria da neurose de angústia recentemente publicada. Faço-o porque o seu autor, Lowenfeld de Munique, autor da Pathologie und Therapie der Neurasthenie, é um homem cujo julgamento de certo tem muito peso junto ao público médico por causa de uma concepção equivocada que o texto de Lowenfeld me atribuiu. E, finalmente, porque desejo combater de saída a impressão de que minha teoria pode ser tão facilmente refutada pelas primeiras objeções que aparecem. Com o olho infalível, Lowenfeld, 1895, detecta a característica essencial de meu artigo, a saber, minha asserção de que os sintomas da angústia têm uma etiologia específica e uniforme de natureza sexual. Não sendo possível estabelecer isso como um fato, desaparece também a principal razão para se destacar da neurastenia uma neurose de angústia independente dela. Resta, é verdade, uma dificuldade para a qual chamei a atenção, o fato de que os sintomas de angústia têm também ligações rigorosamente inequívocas com a histeria, de modo que uma decisão nos termos de Lowenfeld prejudicaria a separação entre a neurastenia e histeria. Tal dificuldade, no entanto, é equacionada por um recurso à hereditariedade como causa comum de todas essas neuroses, concepção que examinarei depois. Que argumentos, pois, Lowenfeld utiliza para fundamentar sua objeção à minha teoria? Tópico 1.
Enfatizarei como ponto essencial para a compreensão da neurose de angústia que a angústia nela ocorrente não permite uma derivação psicológica. Isso significa que a pronta disposição para a angústia, que constitui o núcleo da neurose, não pode ser adquirida por um fato isolado ou repetido de pânico psiquicamente justificado. O pânico, sustentei, poderia resultar em histeria ou neurose traumática, mas não numa neurose de angústia. Essa negação, como se percebe facilmente, nada mais é do que a contrapartida de minha afirmação, de cunho positivo, de que a angústia que aparece em minha neurose corresponde a uma tensão sexual somática que foi desviada do campo psíquico, uma tensão que, de outra forma, far-se-ia sentir como libido. Em oposição a isso, Lowenfeld insiste no fato de que, em muitos casos, abre aspas, os estados de angústia aparecem imediatamente ou logo após um choque psíquico, apenas pavor ou acidentes acompanhados de pavor. E nessas situações, às vezes, há circunstâncias que tornam extremamente improvável a atuação simultânea de perturbações sexuais da espécie mencionada, fecha aspas. Ele apresenta, em poucas palavras, como exemplo particularmente fecundo, uma observação clínica servindo por muitas. Esse exemplo concerne a uma mulher de 30 anos com uma tara hereditária que estivera casada por 4 anos e que, um ano antes, tivera um primeiro parto muito difícil. Poucas semanas após esse acontecimento, seu marido fora acometido de um ataque de uma doença que a assustara. E em sua agitação, ela ficara correndo de camisola pelo cômodo frio. Desde essa época havia adoecido. Primeiro sofrera de estados de angústia e palpitações à noite. Depois vieram os acessos de tremores convulsivos. Depois, fobias e assim por diante. Era o quadro de uma neurose de angústia plenamente desenvolvida. Aqui conclui Lowenfeld, abre aspas, os estados de angústia são obviamente de origem psíquica, desencadeados pelo susto isolado, fecha aspas. Não duvido que meu respeitável crítico possa apresentar muitos casos similares. Eu mesmo posso fornecer uma longa lista de exemplos análogos. Quem não tiver visto tais casos, e eles são extremamente comuns, de eclosão de neurose de angústia após um choque psíquico, não pode considerar-se qualificado para tomar parte em discussões sobre a neurose de angústia. A esse respeito, observarei apenas que nem o susto nem a expectativa angustiada precisam ser sempre encontrados na etiologia desses casos. Qualquer outra emoção serviria igualmente bem. Rememorando rapidamente alguns casos, lembro-me de um homem de 45 anos que teve seu primeiro ataque de angústia, com colapso cardíaco, ao receber a notícia da morte do pai, que era um senhor idoso. Daí por diante, desenvolveu uma neurose de angústia típica e completa, acompanhada de agorafobia. Lembro-me também de um rapaz acometido da mesma neurose, em virtude de sua agitação diante dos desentendimentos entre sua jovem esposa e sua mãe, e que tinha um novo surto de agorafobia depois de cada discussão doméstica. Havia ainda um estudante um tanto preguiçoso que teve seus primeiros ataques de angústia durante um período em que, instigado pelo desagrado paterno, estava arduamente empenhado em se preparar para um exame. Lembro-me também de uma mulher sem filhos que adoeceu em função da angústia ligada à saúde de sua sobrinha pequena. Em outros casos similares,
Quanto aos fatos em si usados por Lowenfeld contra mim, não paira a menor dúvida. Contudo, há uma dúvida quanto à sua interpretação. Será que devemos aceitar incontinente a conclusão post hoc ergo propter hoc e abster-nos de qualquer exame crítico de material bruto? Há exemplos suficientes em que a causa desencadeante final não preserva ante uma análise crítica sua posição de causa eficiensis. Basta pensar, por exemplo, na relação entre o trauma e a gota. O papel de um trauma na estimulação de um ataque de gota no membro afetado provavelmente não difere do papel que ele desempenha na etiologia da TABS e da paralisia geral dos insanos. Só que no caso da gota fica claro, até para a mais medíocre das capacidades, que é absurdo supor que o trauma tenha causado a gota, em vez de tê-la meramente provocado. Há quer refletir com cuidado ao nos depararmos com fatores etiológicos dessa natureza, fatores banais, como gostaria de chamá-los, na etiologia das mais variadas formas de doença. A emoção, o susto, é também um fator banal desse tipo. O pânico pode provocar coreia, apoplexia, paralisia agitante e muitas outras coisas, assim como pode provocar a neurose de angústia. Não devo, é claro, prosseguir na argumentação de que, graças à ubiquidade, as causas banais não satisfazem a nossos requisitos e de que deve haver também causas específicas. Fazê-lo seria incorrer numa petição de princípio em favor da proposição que quero provar, mas é justificável que eu extraia a seguinte conclusão: se for possível mostrar que existe uma mesma causa específica na etiologia de todos ou da grande maioria dos casos de neurose de angústia, nossa visão do assunto não precisará ficar abalada pelo fato de a doença só eclodir depois que um ou outro fator banal, tal como a emoção, torna-se atuante. Foi o que se deu com os meus casos de neurose de angústia. Tomemos o homem que, após receber a notícia da morte do pai, adoeceu tão inexplicavelmente. Acrescento inexplicavelmente porque a morte não fora imprevista nem ocorrera em circunstâncias incomuns ou chocantes. Esse homem praticara por 11 anos o coito interrompido com sua mulher, a quem quase sempre tentara satisfazer. Da mesma forma, o rapaz que não suportava as brigas entre a mulher e a mãe havia praticado a retirada do pênis com sua jovem esposa desde o início do casamento, para se livrar do encargo de filhos. Temos então o estudante que contraíra uma neurose de angústia em vez da esperável neurastenia cerebral, em consequência da sobrecarga de trabalho. Ele vinha mantendo há 3 anos uma relação com uma jovem que não lhe era permitido engravidar. Havia ainda mulher sem filhos que fora acometida de neurose de angústia por causa da doença de uma sobrinha. Era casada com um homem impotente e nunca fora sexualmente satisfeita. E assim por diante. Nem todos esses casos são igualmente claros ou igualmente bons, como comprovação de minha tese. Contudo, quando o junto ao imenso número de casos em que a etiologia só mostra o fator específico, eles se enquadram sem contradição na teoria que formulei e permitem estender nossa compreensão etiológica para além das fronteiras vigentes até aqui. Se alguém quiser provar-me que nesses comentários negligenciei indevidamente
A importância dos fatores etiológicos banais deverá confrontar-me com observações em que meu fator específico seja ausente, isto é, com casos em que a neurose de angústia tenha emergido após um choque psíquico, embora de modo geral o sujeito tenha levado uma vita sexualis normal. Vejamos agora se o caso de Lohenfeld satisfaz a essa condição. É óbvio que meu respeitável oponente não percebeu com clareza a necessidade disso. Do contrário, não nos teria deixado tão completamente no escuro quanto a vita sexualis de sua paciente. Deixarei de lado o fato de que esse caso da mulher de 30 anos é obviamente complicado por uma histeria sobre cuja origem psíquica não tenho a mínima dúvida e naturalmente admito sem levantar qualquer objeção a presença de uma neurose de angústia ao lado dessa histeria. Mas antes de usar um caso para comprovar ou refutar a teoria da etiologia sexual das neuroses, é preciso, primeiramente, que eu tenha estudado o comportamento sexual do paciente mais de perto do que fez Lohenfeld. Não me contentaria em concluir que, por ter a mulher sofrido seu choque psíquico numa fase imediatamente posterior a um parto, o coito interrompido não poderia ter desempenhado um papel nisso no ano anterior e que, portanto, as perturbações sexuais estariam excluídas. Sei de casos de mulheres que engravidavam todos os anos e que, apesar disso, sofriam de neurose de angústia, pois, por incrível que pareça, todas as relações sexuais eram suspensas depois do primeiro coito fertilizante, de modo que, a despeito de terem muitos filhos, elas haviam sofrido da privação sexual durante todos esses anos. Nenhum médico ignora o fato de que as mulheres concebem filhos de homens cuja potência é muito reduzida e que não podem proporcionar-lhes satisfação. Por fim, e essa é uma consideração que deve ser levada em conta precisamente pelos defensores de uma etiologia hereditária. Há muitas mulheres afligidas por neurose de angústia congênita, isto é, que herdam ou desenvolvem sem nenhum distúrbio externamente demonstrável uma vita sexualis idêntica à usualmente adquirida por meio do coito interrompido e de perturbações similares. Em muitas dessas mulheres podemos descobrir uma doença histérica na juventude, desde a qual sua vita sexualis ficou perturbada e se estabeleceu um desvio da atenção sexual para longe da esfera psíquica. As mulheres com esse tipo de sexualidade são incapazes de obter satisfação sexual, mesmo no coito normal, e desenvolvem uma neurose de angústia, seja espontaneamente, seja depois de sobrevirem outros fatores atuantes. Quais desses elementos estavam presentes no caso de Lohenfeld? Não sei, mas repito, esse caso só constituirá uma prova contra mim se a mulher que reagiu a um único susto com uma neurose de angústia tiver antes desfrutado de uma vita sexualis normal. É impossível empreender uma investigação etiológica baseada em anamneses se aceitarmos essas anamneses tais como os pacientes as apresentam, ou se nos contentarmos com o que eles estão dispostos a informar voluntariamente. Se os especialistas em sífilis ainda confiassem no depoimento de seus pacientes para ligar uma infecção inicial da genitália às relações sexuais, poderiam atribuir um respeitável número de cancros em pessoas declaradamente virgens a simples resfriados.
e os ginecologistas teriam pouca dificuldade em confirmar o milagre da partenogenese entre suas clientes solteiras. Espero que um dia prevaleça a ideia de que também os neuropatologistas, ao acolherem as anamneses das grandes neuroses, podem estar procedendo com base em preconceitos etiológicos de natureza semelhante. Tópico 2. Lowenfeld diz ainda que tenho visto repetidamente o aparecimento e desaparecimento de estados de angústia em casos em que, de certo, não ocorreu qualquer mudança na vida sexual do sujeito, mas onde havia outros fatores em jogo. Eu próprio fiz exatamente a mesma observação. Sem, contudo, deixar-me levar por ela, também eu fiz desaparecerem ataques de angústia por meio de tratamento psíquico, melhoria da saúde geral do paciente e assim por diante. Mas, naturalmente, não concluí daí que o que causara o ataque de angústia fora uma falta de retratamento. Não quer me agrade imputar a Lowenfeld uma conclusão dessa espécie. Meu comentário jogoso tenciona apenas mostrar que o estado de coisas pode facilmente complicar-se o bastante para invalidar por completo a objeção de Lowenfeld. Não acho difícil conciliar o fato aqui apresentado com minha afirmativa de que a neurose de angústia tem uma etiologia específica. Há que admitir prontamente que existem fatores etiológicos que podem, que para surtirem efeito precisam atuar com certa intensidade ou quantidade e durante um certo período de tempo, fatores que, em outras palavras, são somados. Os efeitos do álcool são um exemplo padrão desse tipo de causação por soma. Deduz-se daí que deve haver um período em que a etiologia específica está em ação, mas no qual seu efeito ainda não é manifesto. Durante essa fase, o sujeito ainda não está doente, mas está predisposto a uma enfermidade particular, em nosso caso, a neurose de angústia. E então, o acréscimo de uma perturbação banal poderá deflagrar a neurose, tal como faria uma nova intensificação da ação do fator perturbador específico. A situação também pode expressar-se da seguinte maneira: não basta a perturbação específica estar presente. Ela também precisa atingir um patamar definido. E no processo de atingir esse limite, uma quantidade da perturbação específica pode ser substituída por uma dose de perturbações banais. Se estas últimas voltarem a ser eliminadas, ficaremos abaixo de um certo limiar e os sintomas clínicos tornarão a desaparecer. Toda a terapia das neuroses se apoia no fato de que a carga total sobre o sistema nervoso, a qual este sucumbiu, pode ser levada a um nível inferior a esse limiar, influenciando-se de inúmeras maneiras a mistura etiológica. Com base nessas circunstâncias, não podemos tirar nenhuma conclusão quanto à existência ou inexistência de uma etiologia específica. Essas considerações são certamente seguras e incontestáveis, mas quem quer que não as julgue suficientes poderá ser influenciado pelo seguinte argumento. De acordo com as concepções de Lowenfeld e de inúmeros outros, a etiologia dos estados de angústia deve ser buscada na hereditariedade. Ora, a hereditariedade é certamente imune a alterações. Logo, se a neurose de angústia é curável sob tratamento, temos que concluir, segundo a argumentação de Lowenfeld, que sua etiologia não pode residir na hereditariedade.
Quanto ao mais, talvez me fosse poupado ter que me defender dessas duas objeções de Lohenfeld, se meu respeitável oponente tivesse prestado maior atenção ao meu artigo. Nele, ambas as objeções foram previstas e respondidas. Aqui pude apenas repetir o que disse lá, e cheguei até a reanalisar deliberadamente os mesmos casos outra vez. Além disso, as fórmulas etiológicas que acabo de enfatizar estão contidas no texto de meu artigo. Vou repeti-las uma vez mais. Sustento que existe um fator etiológico específico da neurose de angústia, que pode ser substituído em sua atuação por uma perturbação banal sem sentido quantitativo, mas não em sentido qualitativo. Sustento ainda que esse fator específico determina primordialmente a forma da neurose. A ocorrência ou não da doença neurótica depende da carga total sobre o sistema nervoso, proporcionalmente à sua capacidade de suportar tal carga. Em geral, as neuroses são sobredeterminadas, isto é, vários fatores operam conjuntamente em sua etiologia. Tópico 3. Não há por que me preocupar muito com a refutação dos comentários subsequentes de Lohenfeld, já que, por um lado, eles afetam muito pouco a minha teoria e, por outro, levantam dificuldades cuja existência reconheço. Lohenfeld escreve, abre aspas, a teoria freudiana é totalmente insuficiente para explicar o aparecimento ou não aparecimento dos ataques de angústia em casos isolados. Se os estados de angústia, isto é, os sintomas clínicos da neurose de angústia, ocorressem somente por um armazenamento subcortical da excitação sexual somática e por um emprego anormal desta, todas as pessoas afetadas por estados de angústia deveriam, desde que não ocorresse nenhuma mudança em sua vida sexual, ter de tempos em tempos um ataque de angústia, assim como o epiléptico tem seu ataque de grande e petit mal. Mas isso, como mostra as experiências cotidianas, de modo algum acontece. Os ataques de angústia ocorrem, na grande maioria dos casos, apenas em ocasiões definidas, quando o paciente evita essas ocasiões, ou consegue paralisar sua influência por meio de alguma precaução. Fica isento dos ataques de angústia, quer se entregue regularmente ao coito interrompido ou à abstinência, quer goze de uma vida sexual normal. Há muito a dizer sobre isso. Em primeiro lugar, Lohenfeld impõe à minha teoria uma inferência que ela não é obrigada a aceitar. Supor que, na armazenagem de excitação sexual somática, ocorre a mesma coisa que na acumulação de estímulo que leva a uma convulsão epiléptica é formular uma hipótese excessivamente minuciosa e não dei nenhum motivo para isso, nem essa hipótese é a única que se apresenta. Para destacar a ligação de Lohenfeld, basta-me apenas presumir que o sistema nervoso tem o poder de manejar um certo quantum de excitação sexual somática, mesmo quando esta última é desviada de seu objetivo, e que os distúrbios só ocorrem quando esse quantum de excitação recebe um súbito acréscimo. Não me arrisquei a estender minha teoria nessa direção, principalmente por não esperar encontrar pontos de apoio sólidos ao longo desse caminho. Gostaria apenas de indicar que não devemos pensar na produção da tensão sexual como algo independente de sua distribuição, que na vida sexual normal. Essa produção, quando estimulada por um objeto sexual, assume uma forma substancialmente diversa da que toma no estado de inércia psíquica e assim por diante. Convém admitir que, com toda a probabilidade,
A situação aqui difere da que prevalece na tendência às convulsões epilépticas e que ainda não pode ser sistematicamente deduzida da teoria do acúmulo da excitação sexual somática. Contrariando a outra afirmação de Lowenfeld, a de que os estados de angústia só aparecem em certas ocasiões e deixam de aparecer quando essas condições são evitadas, independentemente de qual seja a vita sexualis do sujeito, convém assinalar que, nesse ponto, é claro que ele só tem em mente a angústia das fobias, como de fato fica demonstrado pelos exemplos ligados à passagem que citei. Ele não diz absolutamente nada sobre os ataques espontâneos de angústia, que tomam a forma de vertigens, palpitações, dispneia, tremores, transpiração, etc. Minha teoria, ao contrário, de modo algum, parece incapaz de explicar a emergência ou não emergência desses ataques de angústia, pois, num grande número desses casos de neurose de angústia, parece efetivamente haver uma periodicidade na emergência dos estados de angústia, semelhante à que se observa na epilepsia, exceto que, nesta última, a periodicidade é mais transparente. Mediante um exame detalhado, descobrimos com grande regularidade a presença de um processo sexual excitatório, isto é, um processo capaz de gerar tensão sexual somática, que após o decorrer de um intervalo de tempo definido e quase sempre constante e seguido pelo ataque de angústia. Esse papel excitatório é desempenhado nas mulheres abstinentes pela excitação menstrual e ainda desempenhado pelas poluições noturnas, que também se repetem periodicamente. Acima de tudo, esse papel é desempenhado pela própria relação sexual, prejudicial quando incompleta, que transfere sua própria periodicidade aos efeitos que acarreta, ou seja, aos ataques de angústia. Quando ocorrem ataques de angústia que rompem a periodicidade usual, costuma ser possível atribuí-los a uma causa incidental de ocorrência rara e irregular, a uma experiência sexual isolada, a alguma coisa lida ou vista e outras situações semelhantes. O intervalo que mencionei oscila de poucas horas a 2 dias. É idêntico ao que transcorre em outras pessoas, entre a ocorrência das mesmas causas e o surgimento da conhecida enxaqueca sexual, que tem ligações bem estabelecidas com a síndrome da neurose de angústia. Há, além disso, inúmeros casos em que um estado isolado de angústia é provocado pela adiação extra de um fator banal por uma excitação de um outro tipo. O mesmo se aplica, portanto, à etiologia do ataque de angústia isolado e à causação de toda a neurose. Não é muito estranho que a angústia das fobias obedeça a condições diferentes. Elas têm uma estrutura mais complicada que os ataques de angústia puramente somáticos. Nas fobias, a angústia está ligada a um conteúdo representativo ou perceptivo definido, e a estimulação desse conteúdo psíquico é a principal condição para a emergência da angústia. Quando isso ocorre, a angústia é gerada, assim como, por exemplo, a tensão sexual é gerada pela excitação de ideias libidinais. Todavia, a conexão desse processo com a teoria da neurose de angústia ainda não foi elucidada. Não vejo razão por que eu deveria tentar esconder as lacunas e pontos fracos de minha teoria. O aspecto principal dos problemas das fobias parece-me ser que, quando a vita sexualis é normal, quando a condição específica, o distúrbio da vida sexual no sentido de uma
deflexão do somático em relação ao psíquico não é preenchida. As fobias não aparecem em absoluto, quaisquer que sejam os demais pontos obscuros quanto ao mecanismo das fobias. Minha teoria só poderá ser refutada quando me tiverem mostrado fobias em que a vida sexual seja normal ou mesmo em que nela haja um distúrbio de tipo inespecífico. Tópico 4. Passo agora a um comentário de meu estimado crítico que não posso deixar sem resposta. Em meu artigo sobre a neurose de angústia, eu havia escrito o seguinte, abre aspas, em alguns casos de angústia não se descobre absolutamente nenhuma etiologia. Vale notar que em tais casos, raramente há dificuldade em se estabelecerem provas de uma grave tara hereditária. Mas quando há fundamento para se considerar a neurose como adquirida, uma cuidadosa investigação orientada nesse sentido revela que um conjunto de perturbações e influências da vida sexual são os fatores etiológicos atuantes. Fecha aspas. Lohenfeld cita essa passagem e acrescenta o seguinte comentário, abre aspas, parece depreender-se disso, que Freud sempre encara uma neurose como adquirida quando se encontram causas incidentais para ela, fecha aspas. Se tal sentido é naturalmente depreendido de meu texto, então este confere uma expressão muito distorcida a minhas ideias. Permitam-me assinalar que nas páginas precedentes mostrei-me muito mais rigoroso do que Lohenfeld em minha avaliação das causas incidentais. Se eu próprio tivesse que elucidar o sentido da passagem que escrevi, acrescentaria, depois da oração subordinada, abre aspas, mas quando há fundamentos para se considerar a neurose como adquirida, fecha aspas, as palavras, abre aspas, por não se evidenciarem as provas mencionadas na frase anterior de uma disposição hereditária, fecha aspas. O que isso significa é que sustento que nenhum caso é adquirido quando não se descobre nele nenhuma hereditariedade. Ao agir assim, comporto-me como todas as outras pessoas, talvez com a pequena diferença de que os outros podem declarar que o caso é determinado pela hereditariedade, mesmo quando não há hereditariedade, desconsiderando toda a categoria das neuroses adquiridas. Mas essa diferença depõe ao meu favor. Admito, contudo, que eu próprio sou responsável por esse mal-entendido, em virtude da maneira como me expressei na primeira frase, abre aspas, não se descobre absolutamente nenhuma etiologia, fecha aspas. De certo, serei criticado também por outras fontes, e dirão que me criei dificuldades desnecessárias ao procurar as causas específicas das neuroses. Alguns dirão que a verdadeira etiologia da neurose de angústia, assim como das neuroses em geral, já é conhecida, é a hereditariedade, e duas causas reais não podem coexistir. Não neguei, dirão eles, o papel etiológico da hereditariedade, mas nesse caso todas as outras etiologias são causas meramente incidentais e equivalentes em valor ou falta de valor. Não partilho dessa visão do papel da hereditariedade, e considerando que em meu breve artigo sobre a neurose de angústia foi justamente a esse tema que dediquei menos atenção, tentarei agora compensar parte do que nele omiti e eliminar a impressão de que, ao escrever meu artigo, não atentei para todos os problemas relevantes. Creio que poderemos chegar a um quadro da situação etiológica, provavelmente muito complicada, que prevalece na patologia das neuroses, se postularmos os seguintes conceitos: A. Pré-condição. B.
causa específica. C. Causas concorrentes. E, como um termo não equivalente aos anteriores. D. Causa precipitante ou desencadeante. Para fazer frente a qualquer possibilidade, vamos presumir que os fatores etiológicos que nos interessam são passíveis de mudanças quantitativas, isto é, de aumento ou redução. Aceitando a ideia de uma equação etiológica de vários termos que precisem ser satisfeitos para que o efeito ocorra, podemos caracterizar como causa precipitante ou desencadeante aquela que aparece por último na equação, de modo que precede imediatamente a emergência do efeito. É apenas esse fator cronológico que constitui a natureza essencial da causa precipitante. Qualquer das demais causas também pode, em determinado caso, desempenhar o papel de causa precipitante e o fator que desempenha. Esse papel pode mudar dentro da mesma combinação etiológica. Os fatores que se podem descrever como pré-condições são aqueles em cuja ausência o efeito nunca se manifestaria, mas que são incapazes de produzi-lo por si mesmos, não importando em que quantidade estejam presentes, pois falta ainda a causa específica. A causa específica é aquela que nunca está ausente em todos os casos em que o efeito se dá e que, além disso, quando presente na quantidade ou intensidade requerida, é suficiente para produzir o efeito, desde que as pré-condições também sejam cumpridas. Como causas concorrentes, podem considerar os fatores que não estão necessariamente presentes todas as vezes, nem podem, qualquer que seja sua quantidade, produzir o efeito por si mesmos, mas que operam em conjunto com as pré-condições e a causa específica para satisfazer a equação etiológica. O caráter distintivo das causas concorrentes ou auxiliares parece claro. No entanto, como distinguir entre pré-condição e causa específica, já que ambas são indispensáveis, mas nenhuma delas isoladamente basta para atuar como causa? As seguintes considerações parecem permitir-nos chegar a uma decisão. Entre as causas necessárias, encontramos diversas que reaparecem nas equações etiológicas referentes a muitos outros efeitos e que, portanto, não apresentam nenhuma relação especial com algum efeito particular. Uma dessas causas, entretanto, destaca-se do resto pelo fato de não ser encontrada em qualquer outra equação etiológica, ou de sê-lo em muito poucas, tem-se, assim, o direito de chamá-la de causa específica do efeito em questão. Além disso, as pré-condições e causas específicas distinguem-se particularmente entre si nos casos em que as pré-condições têm a característica de serem estados duradouros e pouco suscetíveis à alteração, ao passo que a causa específica é um fator de recente entrada em ação. Tentarei exemplificar esse quadro esquemático etiológico completo. Efeito: tuberculose pulmonar. Pré-condição: predisposição da constituição orgânica baseada, em sua maior parte, na hereditariedade. Causa específica: bacilo de Koch. Causas auxiliares: qualquer coisa que diminua a resistência tanto às emoções como às supurações ou resfriados. O quadro esquemático da etiologia da neurose de angústia me parece seguir o mesmo padrão. Pré-condição: hereditariedade. Causa específica:
um fator sexual no sentido de uma deflexão da atenção sexual para fora do campo psíquico. Causas auxiliares, quaisquer perturbações banais, a emoção, o susto e também o esgotamento físico devido à doença ou à estafa. Examinando detalhadamente essa fórmula da neurose de angústia, posso acrescentar os comentários que se seguem. Se uma constituição pessoal especial, não necessariamente produzida pela hereditariedade, é absolutamente necessária para a produção da neurose de angústia, ou se qualquer pessoa normal pode ter uma neurose de angústia devido a algum aumento quantitativo do fator específico, é algo que não posso decidir com certeza, mas inclino-me fortemente para a segunda possibilidade. A predisposição hereditária é a mais importante precondição da neurose de angústia. Não é, porém, uma precondição indispensável, já que está ausente num grupo de casos fronteiriços. Pode-se demonstrar com certeza a presença do fator sexual na maioria dos casos. Numa série de casos congênitos, esse fator não se separa da precondição da hereditariedade, mas é cumprido com a ajuda desta. Isto é, em alguns pacientes, essa peculiaridade da vita sexualis, insuficiência psíquica para manejar a excitação sexual somática, é inata sob a forma de um estigma, ao passo que, comumente, é através dessa peculiaridade que as pessoas adquirem a neurose. Em outra classe de casos fronteiriços, a causa específica está contida numa causa concorrente. Trata-se do caso em que a insuficiência psíquica que acabo de mencionar é acarretada pelo esgotamento ou causas semelhantes. Todos esses casos agrupam-se em classes que se fundem umas nas outras e não formam categorias isoladas. Em todos eles, além disso, verificamos que a tensão sexual sofre as mesmas vicissitudes e, na maioria, mantém-se a distinção entre pré-condição, causa específica e causa auxiliar, em conformidade com a solução da equação etiológica dada acima. Quando consulto minha experiência sobre esse ponto, não consigo ver nenhuma relação antitética que no concerne a neurose de angústia entre a predisposição hereditária e o fator sexual específico. Pelo contrário, os dois fatores etiológicos se apoiam e se complementam. O fator sexual só costuma ser atuante nas pessoas que têm também uma tara hereditária inata. A hereditariedade por si só, usualmente, não é capaz de produzir uma neurose de angústia, tendo que aguardar a ocorrência de uma quantidade suficiente da perturbação sexual específica. A descoberta do fator hereditário, por conseguinte, não nos isenta da busca de um fator específico de sua descoberta. Aliás, depende também todo o nosso interesse terapêutico, pois o que podemos fazer terapeuticamente a respeito da hereditariedade enquanto elemento etiológico? Ela sempre esteve no paciente e lá permanecerá até o fim de sua vida, tomada isoladamente. Não pode ajudar-nos a compreender nem o desencadeamento episódico de uma neurose, nem a cessação dessa neurose em consequência de tratamento. Ela nada mais é do que uma pré-condição da neurose, uma pré-condição de indizível importância. É verdade, mas que tem sido superestimada em detrimento da terapia e da compreensão teórica. Para nos convencermos de que a situação é diferente, basta pensarmos nos casos de enfermidades cujas nervosas
familiares, tais como a coreia crônica, a doença de Thomsen e outras, nas quais a hereditariedade reúne em si todas as pré-condições etiológicas. Concluindo, gostaria de repetir os enunciados com que estou acostumado a expressar as relações recíprocas entre os vários fatores etiológicos como primeira aproximação da verdade. Tópico 1. Se ocorrerá ou não uma doença neurótica depende de um fator quantitativo, da carga total sobre o sistema nervoso, comparada à capacidade da resistência deste. Tudo que consegue manter esse fator quantitativo abaixo de certo valor limítrofe ou restituí-lo a esse nível tem um efeito terapêutico, já que assim fazendo mantém a equação etiológica insatisfeita. O que se deve entender por carga total e por capacidade de resistência no sistema nervoso poderia sem dúvida ser mais claramente explicado com base em certas hipóteses referentes à função dos nervos. Tópico 2. As dimensões que a neurose atingirá dependem, em primeira instância, da extensão da tara hereditária. A hereditariedade age como um multiplicador introduzido num círculo elétrico que aumenta muitas vezes o desvio da agulha. Tópico 3. Mas a forma que a neurose assumirá a direção a ser tomada pelo desvio é determinada exclusivamente pelo fator etiológico específico, procedente da vida sexual. Embora esteja cônscio das muitas dificuldades ainda não resolvidas nessa questão, espero que no conjunto minha hipótese sobre a neurose de angústia venha se mostrar mais fecunda para a compreensão das neuroses do que a tentativa de Lowenfeld de dar conta dos mesmos fatos postulando, abre aspas, uma combinação de sintomas neurastênicos e histéricos sob a forma de um ataque, fecha aspas. Viena, começo de maio de 1895.